Preste atenção, se você continuar fazendo isso, o seu casamento vai acabar e não vai ter o que ser feito para continuar. Então preste atenção que ainda dá tempo de consertar esses 3 erros. E aí, gente, Rômulo Ótimo na área com mais um vídeo. E olha só, hoje eu quero trazer um vídeo de alerta. Tem muita gente que só começa a querer mudar alguma coisa no relacionamento quando o relacionamento já tá caminhando pro divórcio. Então presta atenção, hoje eu quero te mostrar 3 atitudes que acabam com o relacionamento. Então faz o seguinte, já pega um papelzinho aí, uma caneta, um lapisinho e anota isso aqui que eu vou te falar, que eu vou te mostrar essas 3 atitudes e o que você precisa fazer para melhorar, beleza? Mas antes de mais nada, eu quero te pedir uma coisa, um like. Presta atenção aqui numa coisa, gente. Num mundo onde a gente vê o tempo todo um conteúdo contra a família, defendendo poligamia, defendendo divórcio, defendendo putaria o tempo todo, um monte de coisa ruim aí sendo trazida dentro dos vídeos, eu queria te pedir uma ajuda pra gente trazer esse conteúdo sobre família, sobre relacionamento, para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. Então faz o seguinte, já aperta aqui no like, se inscreve aqui no canal, eu trago conteúdo o tempo todo, trazendo essas pautas de família, de casamento, como você pode construir um relacionamento extraordinário, e manda esse vídeo pra alguém, pra gente se unir com essa mensagem, que essa mensagem possa ser difundida para mais pessoas, beleza? Então vou lá, vou te dar 5 segundos, aperta aí e vamos junto. Muito bem, esses dias eu estava dando uma olhadinha em alguns perfis do Instagram e me deparei com um guru de relacionamento. E o guru de relacionamento trazia o seguinte conselho, preste atenção aqui. Se o seu marido não quer conversar com você, não insista. Pare de falar com ele, negue o sexo e veja como ele vai voltar rapidamente para os seus braços. Cara, eu fico muito quando eu vejo conselhos como esse. Em 15 segundos, a pessoa consegue trazer o pior conselho que pode ser dado por uma pessoa que está dentro do relacionamento. Olha só o que ela fala. Olha, seu marido não quer conversar? Não insista, pare de falar com ele. Olha só, o diálogo é a base para você construir qualquer, passar por qualquer desafio. Para de falar com ele que as coisas vão resolver. Olha, para de falar, negue o sexo. Olha só, você vai negar uma coisa como se fosse uma troca. Você usa o sexo só para fazer uma troca. E aí você veja que ele vai voltar rapidamente para os seus braços. Deixa eu te falar, ele não vai voltar. Esse aí é o que muita gente chama do famoso gelo. Vamos dar um gelo. E é impressionante como as pessoas criam na mentalidade que essa é uma solução. A gente tem um programa chamado Casamento Extraordinário, um programa de 5 semanas. E as pessoas chegam no nosso programa com uma certa ideia do que, olha, eu achava que isso era o que deveria ser feito. Eu deveria dar um gelo, eu deveria não falar com ele. Se a gente tá brigado, não falar. Eu deveria não fazer sexo. E isso não é verdade. Esse é o pior conselho, essa é a pior atitude. E é por isso que eu separei 3 atitudes que acabam com o casamento. Eu tenho certeza que você deve estar cometendo uma delas aí no teu. Atitude número 1 que acaba com o teu relacionamento. Não ter relação sexual com o seu marido. Ai, Rômulo, mas você acha mesmo que isso é importante? Você falando nisso já até tá me batendo uma saudade. Faz muito tempo que eu não faço essa parada aí de sexo, sabia? Gente, olha só. Se vocês estão encarando a questão sexual dentro do seu casamento como algo que tanto faz, se rolar, rolou, já existe uma dificuldade dentro do teu relacionamento. Então preste atenção, essa é uma atitude que acaba com o relacionamento. Eu costumo dizer que existem 3 estágios da parte sexual dentro de um relacionamento. Quando você tá lá no início do relacionamento, você tá com aquele fogo todo. É o estágio vem cá, meu bem. Você tá doido, é só encostar, é só dar aquela cheiradinha no cangote, é só você trocar umas palavrinhas e o fogo já começa a pegar e ripa na chulipa é o tempo inteiro, você quer o tempo inteiro sexo. E essa é a parada no início do relacionamento. É assim que todo mundo começa, é ou não é? Esse é o estágio 1. Existe o estágio número 2, que é o estágio ali onde você tem um pouquinho mais de maturidade, né? Você já se conhece, já sabe aquilo ali, como é que rola e tudo mais. Muitas vezes vocês dão um pulinho lá no estágio 1 e aí é ripa na chulipa o tempo inteiro. E aí vocês voltam, tem aquela maturidade, a família ali já está sendo construída. Agora tem o estágio número 3. O estágio número 3 é quando vocês estão nisso aí que eu falei. É o tanto faz. Se rolar, rolou. As coisas vão passando, você fica uma semana, 2, 3 semanas. E aí tá o grande problema. As coisas começam a esfriar e você já não sabe se você tem que fazer aquilo mesmo. Será que isso é importante para o nosso relacionamento? E aí você começa a não praticar isso, que é fundamental no relacionamento. Eu não sei se você já percebeu que existe uma diferença entre amizade e um casamento, né? E uma das coisas que define um casamento é você ter essa abertura para essa intimidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A relação sexual é uma das capacidades que o ser humano tem de criar um maior grau de intimidade. Se você não está tendo isso aí, você não está tendo intimidade com o teu marido. Vocês estão interagindo. Interagir é muito legal. Eu tô aqui interagindo com vocês me conhecem, estão ali, bate um papo, tudo mais, isso é uma interação. Agora, para você ter intimidade, é no sexo, nesse ato de mais conexão que pode existir entre o ser humano, onde você pode servir, onde você pode estar tendo um prazer e dando prazer ao mesmo tempo. É no sexo que você consegue criar esse mais alto grau de intimidade. Então presta atenção, os homens, assim como eu, os homens têm 10 vezes mais testosterona do que as mulheres. O que é testosterona, Rômulo? Testosterona é um hormônio
que é produzido por nós homens em menor quantidade nas mulheres e que traz esse T grande, sabe? Sabe o que é T grande? É um tesão, que traz essa vontade, que traz esse ímpeto pelo sexo. É o homem que tá saudável. E presta atenção, esse aqui é um dos pontos. Um homem saudável, normal, ele tá querendo comer quina de parede o tempo todo, ele tá querendo, ele tá buscando, ele tá interessado o tempo inteiro em sexo com a sua parceira. Exatamente isso. Ah, Rômulo, mas meu marido nem tá querendo tanto assim como você tá falando, não. Então presta atenção, existem dois grandes pontos que podem estar acontecendo. Quando o homem começa a não ter tanto interesse por sua mulher, algumas coisas podem estar acontecendo sim. Ou ele está buscando interesse em outros lugares, em outras fontes, em pornografia ou em outras mulheres, ou de fato ele tem algum problema ali na constituição física e aí vocês precisam ajustar isso aí. Ah, Rômulo, então você tá querendo dizer que eu preciso ter relação com meu marido pra ele não buscar coisa... Olha só, eu não tô falando que você tem que fazer isso por conta dessa questão, mas é importante que você mantenha uma atividade sexual e que vocês tenham essa interação, como lá no início, no vem cá meu bem, e é ripa na chulipa o tempo inteiro. Aí você pode estar aí se perguntando, Rômulo, eu sempre fico ouvindo esses assuntos sobre sexo, mas assim, eu tenho relação sexual com meu marido, mas o que seria normal? O que é considerado saudável dentro de um relacionamento? olha, não existe nenhum estudo que mostre, olha, você tem que fazer 3 vezes no dia, 3 vezes na semana, 3 vezes no mês. Não existe isso. O grande segredo da relação sexual entre os casais é o seguinte, é você identificar se vocês dois estão sendo satisfeitos dentro desse parâmetro. O que é isso? Você já parou alguma vez e sentou com o seu marido ou com a sua esposa para perguntar assim, o que você acha do nosso relacionamento sexual? Como que você vê a nossa relação sexual? Você se considera satisfeito e feliz dentro do ato sexual? Existe alguma coisa que eu poderia fazer e que eu não faço? Vocês já sentaram e conversaram sobre isso? Não existe nenhum parâmetro definido. Todos nós passamos por momentos, picos e vales, obviamente. Eu falei aqui no início do relacionamento, onde aquilo tudo tá pegando fogo, vem cá meu bem. Mas é óbvio que existe um grau de maturidade dentro de tudo que a gente vive e a gente precisa ali construir junto. O que é satisfatório para você? E o que é satisfatório pro teu relacionamento? Essa é a pergunta. Ai, Rômulo, mas no nosso relacionamento a gente tá tão distante dessa parte sexual aí. Você fica falando aí, sabe essa parada de chama que você falou? Nossa, a chama tá ali, ó, michuruquinha, bem baixinha, a gente quase não tem mais conexão. Isso acaba acontecendo quando você não sabe exatamente aquilo que você precisa para manter e para deixar essa chama acesa. E deixa eu confessar aqui uma coisa para vocês. Eu também já tive a minha época de vacas magras. E a minha esposa, a Isabela, ela foi a responsável para manutenção e para reacender essa chama do sexo na cama. E quando a gente começou a conversar sobre isso, a gente começou a ver que muitos casais também tinham os mesmos problemas. Isabela, olha só, a gente precisa mostrar como é que se faz na prática aquilo que a gente fez no nosso relacionamento também. Como é que eu fiz para reacender a chama em você? Como é que a gente começou a interagir nas partes de preliminares? O que eu fiz de estratégia para você começar a se interessar mais, para a gente reacender essa chama? A questão do tesão, a questão do orgasmo, como que a gente pode ter orgasmo em todas as nossas relações. E aí a Isabela começou, olha, a gente precisa compartilhar essa parada. E foi por isso que a Isabela colocou todo esse conteúdo, todas essas coisas práticas que a gente faz no nosso relacionamento e que reacenderam a nossa chama, a Isabela colocou num treinamento chamado Reacenda a Chama. E esse é um treinamento que ela preparou que pode te ajudar, de repente, se você está vivendo isso aí. Ah, Rômulo, como é que eu faço pra entrar nesse treinamento? Porque eu tô querendo reacender, tô querendo voltar lá pro ripa na chulipa. Então, se você tem interesse em aprender essas técnicas para colocar em prática no teu relacionamento, deixa eu te falar como é que você pode entrar nesse treinamento que é meio proibidão da Isabela. Quando você adquire o livro O Guia Secreto dos Relacionamentos Extraordinários, você tem uma oportunidade única. Quando você está fechando a compra do livro, você tem uma oportunidade única de entrar nesse treinamento que se chama Reacenda a Chama. E se você está aí naquele estágio 3, bem desanimadinha, e quer entrar no ripa na chulipa e reacender essa parada, não perde essa oportunidade não, beleza? Então faz o seguinte, eu vou deixar o link do livro na descrição desse vídeo, aqui embaixo, tá bom? E aí quando você acessar esse link e quando você estiver finalizando a compra do livro, você vai ter essa oportunidade única de entrar no Reacenda a Chama. Perde essa oportunidade não, beleza? Então vamos agora para a atitude número 2 que pode estar destruindo o teu relacionamento aí agora. Não alinhar expectativas para o futuro. Deixa eu te falar, existe uma parada muito doida que acontece quando a gente tá entrando no casamento. Vocês estão todos apaixonadinhos, né? A gente fica apaixonadaço, né? Ah, vamos casar, vamos ser muito felizes, a casinha linda, filhos e tudo mais. E eu fico pensando assim, eu acho que deveria ser proibido. Deveria ter uma lei, cara. Uma lei assim, ó, é proibido você casar, tomar qualquer tipo de atitude importante na sua vida quando você estiver num grau de paixão muito grande. Porque eu não entendi nada. Olha só, quando você está muito apaixonado, sabe o que acontece? Uma inibição do CPF. Não, Romulo, eu tenho CPF. Não, não é isso que eu tô falando. CPF é o córtex pré-frontal. É uma estrutura que a gente tem aqui na frente do nosso cérebro, que ela é responsável para a gente tomar decisões de uma maneira assim mais racionais. E quando você tá apaixonadão, tu fica meio
meio bobão, né? E tudo que você olha, tudo é muito bonito. Esse córtex fica inibido e você começa a tomar algumas decisões. E sabe o que você pensa quando você estava lá no início do teu relacionamento? Você pensa assim, bom, se ele me ama muito, aquilo que eu penso em relação a filhos, exatamente o que ele vai pensar. Ou seja, eu quero ter 8 filhos. É bem provável que ele também pense assim, porque eu amo ele. Aquilo que você pensa em relação a sexo, que a gente acabou de falar, é bem provável que ele também vai pensar igual você, porque vocês, afinal de contas, vocês estão se amando. Aquilo que você pensa sobre dinheiro, eu acho que o nosso dinheiro, a parte financeira, deve ser uma só. Aí você fica achando que o fato de vocês estarem apaixonados, estarem ali entrando no casamento, automaticamente vai definir esse alinhamento. E eu posso te contar uma coisa? Não vai. E é justamente por isso que vocês vivem os grandes problemas que vocês enfrentam no relacionamento de vocês. E é isso que leva também o relacionamento a acabar. Porque vocês não alinharam a expectativa que vocês tinham pro futuro de vocês. Vocês já pararam para se perguntar? Ou talvez seja esse um bom exercício para você fazer aí hoje. Como é que você vê o teu relacionamento daqui a 3? Daqui a 5, daqui a 10 anos? Você já perguntou pro teu marido ou pra tua esposa aquilo que ele pensa em relação a isso? Será que vocês estão alinhados pro futuro? Tem uma história de uma amiga da Isabela, muito interessante. Um casal, estavam casados há anos, e eles juntaram uma grana e compraram uma casa na praia. Isso demorou muito tempo, eles acabaram adquirindo essa casa na praia. E eles viveram ali anos indo pra praia. E num certo momento do casamento, eles tiveram uma briga muito grande. E tudo mais. E aí, um vira pro outro, poxa, mas logo agora que a gente tem uma casa na praia, algo que eu sempre sonhei, o outro vira e fala assim, pois é, eu nunca quis ter uma casa na praia. Aliás, eu detesto praia. Eu preferia uma casa no campo ou na serra. Ou seja, não existiu nenhum tipo de alinhamento para o futuro. E quando você não tem isso, essa é uma das atitudes que acabam destruindo o teu relacionamento. Então é exatamente por isso. Talvez você não tenha feito isso antes. Eu sei, a gente não nasce sabendo se relacionar. Eu também não sabia. Mas é fundamental. O que você precisa fazer hoje é você sentar de uma maneira racional. Não é nos momentos de briga, de discussão, não. É de uma maneira racional. Vem cá, quais são os nossos planos para o futuro? Onde você vê o nosso relacionamento daqui a 3 anos? O que você pensa sobre essa nossa questão financeira? O que você pensa em relação a filhos? O que você pensa em relação ao que a gente falou agora há pouco, essa questão sexual? O que você pensa para o futuro? Quando vocês sentam de uma maneira racional e alinham essas expectativas, o casamento tende a não ter tantas dificuldades como essas que vocês estão enfrentando hoje. Chegamos agora à atitude número 3, que pode estar acabando com o teu casamento. Não conversar sobre aquilo que está te incomodando. É o que eu chamo de o famoso jogar a sujeira para baixo do tapete. Existe uma grande diferença, tá? Entre os relacionamentos que dão certo, os relacionamentos que prosperam e os relacionamentos que se afundam, se frustram. Todos eles recebem uma carga muito grande de desafios. É difícil a gente se relacionar, é difícil. Com habilidades as coisas melhoram. Mas deixa eu te falar, a diferença entre os relacionamentos que dão certo e os relacionamentos que não dão certo é que os relacionamentos que dão certo, você tem habilidades para lidar com essas dificuldades. Ou seja, todos eles passam pelos mesmos problemas. Existe algo que poucas pessoas sabem. Os relacionamentos extraordinários, eles não estão baseados na ausência de conflitos, na ausência de problemas, na ausência de brigas. Os relacionamentos extraordinários, eles passam pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas que os relacionamentos frustrados, os relacionamentos que vão acabar no divórcio passam, mas eles, os relacionamentos extraordinários, eles sabem lidar. As pessoas que estão em relacionamentos extraordinários sabem lidar com essas dificuldades. Um dos grandes problemas que todo relacionamento enfrenta é quando você está incomodado com alguma coisa, você acaba não falando, você acaba não expondo, você acaba não trazendo para o teu relacionamento porque você não tem lá grandes habilidades para lidar no seu dia a dia com o teu marido, com a tua esposa. E sabe o que você faz? Você coloca aquelas dificuldades, aqueles problemas, aquela coisa que você não gostou, aquela situação que você passou que você não gostou, você coloca ali para baixo do tapete. No tapete tem um dragãozinho. Eu costumo usar essa alegoria. Existe um dragãozinho embaixo do tapete, bem pequenininho. E você vai lá só botando aquelas migalhas para baixo do tapete. Você teve uma briga, ele agiu daquela maneira, você não falou nada, e aí você colocou embaixo do tapete. Vocês saíram, a sua sogra, o seu sogro, falaram alguma coisa, você não comentou nada e você foi botando. Só que esse dragãozinho, ele vai se alimentando. E o dragãozinho, ele vai crescendo. Você até olha pra ele, o dragãozinho tá ali e tudo mais. Só que chega um momento que esse dragão tá tão grande que você entra no caos. Olha só, deixa eu te falar. O caos dentro de um relacionamento nunca acontece do nada. Nunca vocês estão num momento muito bom e de repente, tudo se acaba. As coisas vão acontecendo aos poucos. Você vai nutrindo, você não vai falando, as coisas não vão sendo resolvidas e aquilo ali tudo vai se acumulando até um certo momento que você não aguenta mais. E aí você explode. Você se torna hiperreativa a qualquer situação e aí o relacionamento acaba. Então não sejam omissos.
A omissão destrói o teu relacionamento. Deixa eu te falar uma coisa, todos os dias você acorda do lado da sua esposa, do lado do seu marido. Todos os dias você toma atitudes e decisões. E essas atitudes e decisões, ou elas estão construindo um relacionamento melhor, ou elas estão destruindo o teu relacionamento. A omissão destrói o teu relacionamento. Ah, Rômulo, então deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho que falar tudo que tá me incomodando? É claro que não, né? A gente precisa ter um pouquinho de sabedoria. A gente precisa começar a olhar para o nosso relacionamento, identificar aquelas coisas que são importantes e que são relevantes a serem tratadas numa relação e começar a falar. E não simplesmente guardar ali na bolsinha para quando vocês tiverem uma briga, você abrir a bolsa e soltar. Ou seja, é necessário uma sabedoria e um equilíbrio para você saber aquilo que você precisa falar e aquilo que tem de valor dentro do teu relacionamento para que vocês consigam resolver e não para que você fique guardando embaixo do tapete até o momento que o dragão cresce muito e destrói o teu relacionamento. Deixa eu te dar aqui 2 dicas importantes para você. Primeira, seja clara e objetiva nas coisas que você não concorda, tá? Fale sobre isso nos momentos de racionalidade, de tranquilidade. A segunda coisa é, faça a pergunta, existe algo que eu tenho feito que está te incomodando? Isso abre um leque para vocês conversarem e para você também poder expor aquilo que está te incomodando. Isso vai te ajudar muito. Essas 3 atitudes erradas estão em todos os casamentos que eu já presenciei e que eu já atendi. Então presta atenção, se elas estão em todos esses casamentos, por que você vai continuar agindo dessa maneira? Olha só, aprender com os nossos erros é muito eficaz, mas aprender com os erros dos casais que já se frustraram, que já chegaram ao divórcio, não só é mais eficaz, como também é mais inteligente. Então tá na hora de você pegar esses 3 erros e deixar de cometer no teu relacionamento, se você deseja viver um relacionamento para sempre, beleza? Então é isso aí, essas são as 3 atitudes que devem estar arrebentando com o teu casamento hoje aí. Se você curtiu, se você começou a entender um pouquinho mais, faz o seguinte, coloca um like aqui, se inscreva no canal, manda esse vídeo para algumas pessoas que você acredita que você possa ajudar e ajuda a gente a crescer também nesse canal aqui. Um beijo do Careca e até breve!